Bom dia, irmãos e irmãs. Nós vamos ler ou examinar um texto do livro de Atos e nós vamos do verso 15 até o verso 52. Eu gostaria que você tivesse a sua Bíblia aberta. Nós vamos conversar um pouco sobre esse texto. Mas antes eu queria orar, porque nós não vamos fazer como nas outras vezes, que a gente lê tudo, né? Como é um texto muito extenso, nós vamos orar e na medida que a gente vai lendo, a gente vai comentando, falando sobre ele, que é um texto bastante extenso e eu vou me ater mais aos detalhes principais dele, tá? Então vamos orar, vamos ter uma palavra de oração. Senhor, obrigado por esse dia, por essa manhã, Senhor Deus. Te louvamos o nome, te agradecemos, ó Pai, pelas suas bênçãos que o Senhor tem derramado a nós. Te glorificamos, Senhor. Agora nós te pedimos que Tu venhas, ó Pai, através do Seu Santo Espírito, nos conduzir à leitura, Senhor Deus, ao esclarecimento, Senhor Deus. Nos revela, Senhor Deus, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós essa manhã. Te pedimos isso, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Nós paramos aqui no verso 15, mas só para a gente pegar um pouquinho do contexto, Atos capítulo 13, verso 15, eu queria considerar algumas coisas antes. Então, na semana passada nós falamos, ou no outro áudio que eu enviei, nós falamos sobre a missão que atravessa agora o mar e ela começa a ganhar agora todo esse mundo conquistado pelo Império. Então nós devemos lembrar os irmãos que nós estamos falando aqui que Lucas ele está escrevendo a partir de um script dado pelo próprio Jesus. E esse script, esse caminho que Jesus ele mostra como deveria ser aos discípulos, e aparece lá em Atos 1:8, que diz assim: sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Samaria, na Judéia e até os confins da terra. Então, esse texto ele fala exatamente de como o evangelho está indo para os confins da terra. Então, observe que Marcos ele é muito fiel nisso, quando ele vem falando a respeito de como o evangelho ele vai cumprindo as palavras de Jesus de Atos 1:8. E nós devemos lembrar que os missionários aqui, Paulo e Barnabé, eles tiveram um problema com João Marcos, né, no capítulo 13, verso 13, e Marcos ele tem acompanhado os discípulos até esse momento. A gente não sabe porquê, mas possivelmente o caminho perigoso, a saudade da casa, o fato de ter que andar lá os 20 quilômetros lá, até depois que eles desembarcaram, né, até a Antioquia da Psídia. Então, o caminho perigoso, tal. Então Marcos ele desistiu da viagem, mas Paulo e Barnabé eles continuam sem João Marcos. Aliás, João Marcos está com ele porque João Marcos estava em Jerusalém quando teve a fome, né, a grande fome. Paulo e Barnabé eles vão a Jerusalém e para levar a igreja de Antioquia, ela faz uma oferta. Então Paulo sai da igreja de Antioquia, lá onde eles estavam, né, e leva uma oferta para Jerusalém. Lá Barnabé é primo de Marcos, né,
E Marcos e Barnabé, então, possivelmente fala da empreitada que seria, e Marcos, sim, né, se anima com aquilo, decide segui-los. Mas aqui Marcos o abandona. Então, Paulo e Barnabé, eles vão, e observe, irmãos, não é a mesma Antioquia. A Antioquia da Síria, lá onde estava a segunda base, a igreja, né, que a gente já comparou ela a uma segunda Jerusalém, né, a igreja de Jerusalém, né, a base do evangelho gentil, né. Aqui nós estamos falando da Antioquia da Pisídia, né, ou seja, é uma Antioquia além-mar, né, não é a mesma religião, não é a mesma região. Bom, eles atravessavam de Perge, onde eles estavam, para Antioquia da Pisídia e chegaram lá, né? E essa Antioquia, ela fica a 60 quilômetros pelas montanhas, né? Ela era uma colônia romana, né? Então uma cidade muito bem construída, né? Era um centro administrativo. Ela pertencia à província da Galácia, né? Ela era uma cidade muito importante, né? Pertencia à cidade essa cidade, ela pertencia à Frígia. E diz o verso 14, né, que num sábado Paulo e Barnabé, eles vão à sinagoga e eles assentam-se ali no meio das pessoas. Então o culto começava, né? O culto ele iniciava com aquilo que a gente chama de Shema, que eu entendo isso aí, conforme alguns comentaristas dizem, né? Seria a recitação dos 10 mandamentos. E depois disso eles faziam algumas orações. Eles faziam a aplicação de duas lições, né? Uma do Pentateuco e a outra dos profetas, e aí em seguida eles faziam um sermão expositivo e depois eles terminavam com uma bênção, né? E o texto vai dizer que depois da leitura da lei e dos profetas, que naquele dia poderiam ter sido Deuteronômio 1 e Isaías 1, né? Exatamente por causa da citação que Paulo vai fazer, o texto sagrado diz que os chefes das sinagogas, possivelmente reconhecendo que Paulo era um rabino, por causa das roupas de Paulo, possivelmente, né? Eles mandaram dizer-lhes: irmãos, se tendes, deixa eu ver aqui o texto. Se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizei, diz o verso 15. E Lucas, ele agora fornece um resumo completo do sermão de Paulo. Apesar da presença de alguns gentios, né, e a gente já falou, né, sobre os tementes a Deus, na essência do sermão, ele é dirigido ao público judeu. Então, Lucas depois ele vai mostrar para a gente como é que é o sermão aos gentios em dois momentos. Primeiro, quando Paulo prega aos pagãos lá de Listra, e depois como Paulo prega aos filósofos lá de Atenas. Mas agora, esse momento aqui é um momento judaico, é uma atmosfera toda judaica. Então o dia é sábado, o local é uma sinagoga, e as lições tiradas, elas vêm da lei e dos profetas. E os ouvintes são varões israelitas, conforme o verso 16. E o assunto é como o Deus poderoso de Israel, diz o verso 17, conforme a promessa, trouxe a Israel o Salvador, que é Jesus Cristo, como diz o verso 23.
Então, é evidente que Lucas ele está preocupado em demonstrar que a mensagem de Paulo era essencialmente a mesma mensagem de Pedro. Então, existe uma semelhança entre as duas mensagens. Que mensagem de Pedro foi essa? A mensagem lá de Atos 2. Então, Paulo ele vai usar basicamente a mesma estrutura que Pedro usou, mostrando que Jesus ele é o cumprimento das profecias que apareceu na lei e nos profetas. Então, nada mais do que isso. Paulo vai mostrar que Jesus é um cumprimento de profecia do Antigo Testamento. Então, observe aqui a introdução do sermão. Então, Paulo vai usar basicamente a base da argumentação está toda no Antigo Testamento. Então, a introdução do sermão ele vai do capítulo 13, verso 16 até o verso 25. Então, vou fazer essa leitura para os irmãos. Acompanhe aí na tua Bíblia. E Paulo, levantando-se, fazendo com a mão sinal de silêncio, disse: Varões israelitas, e vós outros também que temeis a Deus. Então, Paulo está falando também a alguns gentios, aos tementes a Deus, que eram pessoas que não eram judeus, mas eram gentios que participavam das celebrações ali do culto na sinagoga. São os tementes a Deus. Verso 17. O Deus desse povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou o povo durante a sua peregrinação na terra do Egito, donde os tirou com braço poderoso e suportou-lhes os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto. E havendo destruído 7 nações na terra de Canaã, deu-lhe essa terra por herança. Vencidos cerca de 450 anos. Depois disso, lhe deu juízes até o profeta Samuel. Então lhe pediram um rei. E Deus lhes deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isto pelo espaço de 40 anos. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, o qual também dando testemunho disse: Achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. E a descendência deste, de Davi, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. E havendo João primeiro pregado a todo o povo de Israel antes da manifestação dele, batismo de arrependimento, mas ao completar João a sua carreira, dizia: Não sou eu quem supondes, mas após mim vem aquele cujos pés eu não sou digno de desatar as sandálias. Então, irmãos, nessa breve recapitulação da história de Israel, que vai dos patriarcas até o rei Davi, então Paulo está enfatizando aqui a ação de Deus, a ação da graça de Deus, a iniciativa de Deus, o ato de Deus salvar o seu povo. Então observe que, por que eu estou ressaltando essa ideia que é Deus que salva o seu povo? Porque Deus, se você observar esse texto que a gente acabou de ler, Deus é o sujeito de todas as ações, ou seja, Deus é aquele que pratica as ações. Então é Deus que salva o seu povo. Então Deus escolheu os nossos pais, Deus escolheu os nossos pais. Só um minutinho. Deus escolheu os nossos pais e só um minutinho, deixa eu me acertar aqui com o meu computador. Deus escolheu os nossos pais e exortou o povo na terra do Egito, de onde tirou com o braço poderoso, diz o verso 17. E no deserto ele suportou-lhes
os maus costumes, diz o verso 18. Então, o verso 18 ele está fazendo alusão aí ao Deuteronômio 1:31, falando sobre como o povo ele se portou no deserto, né? Falando de maus costumes, como o povo não agiu bem com Deus, né? Maus costumes. O povo foi idólatra, né? O próprio povo de Israel. E em Canaã, quando eles chegam a Canaã, destruiu 7 nações e deu-lhes essa terra por herança, diz o verso 19. E tudo isso levou cerca de 450 anos. E Paulo, ele então faz uma pausa para respirar, né, no texto. E é claro que Paulo está, acho que de uma certa forma, arredondando um pouco esse número, né? Então provavelmente deve excluir, Paulo deve ter feito aquela conta, né, de 400 anos do exílio, 40 anos no deserto e mais 10 anos para que o povo pudesse conquistar aquela terra nas batalhas e tal. E após o povo ter se estabelecido na terra de Canaã, Deus então dá aos juízes, diz o verso 20. E Deus, então, após isso, Deus então entrega o primeiro rei, o rei Saul, diz o verso 21. Então, depois de Saul, diz o verso 22, diz ainda o verso 22 que Deus levantou o rei Davi, chamando de homem segundo o meu coração, conforme o verso 22. E agora, tendo chegado a Davi, Paulo ele vai direto para Jesus. Então, Paulo mostra que Jesus é o descendente direto de Davi. E é muito interessante essa leitura que Paulo faz, de acordo com o verso 23. E depois disso, Paulo menciona João Batista como aquele que vinha antes para endireitar o caminho do Senhor. E que desviou, que tirou a atenção dele mesmo para Jesus e desviou a atenção para Jesus, porque João Batista fez isso. O João Batista diz: eu sou aquele que endireita o caminho do Senhor. Então, João Batista ele não quis a atenção para ele, mas ele desviou a atenção dele, do povo, para Jesus. Então, diz os versos 24 e 25. Agora, Paulo segue o mesmo exemplo de João Batista e direciona a atenção dos seus ouvintes para Jesus. Então, aí a gente chega no centro da mensagem de Paulo. E o centro da mensagem de Paulo é morte, são esses temas, morte e ressurreição de Jesus. É o que a gente vai ver a partir do verso 26 até o 37. Então nós vamos ler aqui, irmãos. Acompanhe na tua Bíblia a leitura. Diz assim, capítulo 13, a partir do verso 26, nós vamos até o 37. Então diz assim, 26. Irmãos, descendência de Abraão, e vós outros que temeis a Deus, a nós foi enviada a palavra dessa salvação. Pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo a Jesus, nem os ensinos dos profetas que se lêem todos os sábados, quando o condenaram, cumpriram as profecias. Observe que interessante aqui. E embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Observe a semelhança com o sermão de Pedro. Depois de cumprirem tudo que a respeito dele estava escrito, tirando-o do madeiro, puseram em um túmulo. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e foi visto muitos dias pelos que com ele subiram da Galiléia para Jerusalém, os quais são agora as suas testemunhas perante o povo. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita aos nossos pais,
como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo: segundo, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. E que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção. A esta maneira eu disse: eu cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas a Davi. Então, irmãos, observe aqui, né, como a semelhança ao sermão de Pedro. E aí, verso 35, ele diz o seguinte: por isso também diz em outro salmo: não permitirás que o seu santo veja corrupção. Porque, na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração conforme o desígnio de Deus, adormeceu e foi para junto de seus pais e viu corrupção. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Então veja que Paulo, ele conta a história de Jesus assim como ele contou a história de Israel. E quando ele faz isso, ele se concentra nos dois acontecimentos salvíficos, que é a morte de Jesus e a ressurreição de Jesus. E mais do que isso, Paulo demonstra que morte e ressurreição era um cumprimento daquilo que Deus havia predito nas Escrituras já. Então, observe esses detalhes. Então, a morte e ressurreição de Jesus não foi a falência, não foi a fragilidade, não foi nada disso, irmãos. Jesus morreu e ressuscitou para que se cumprisse as Escrituras sobre aquilo que se falava dele, aquilo que se falou em todo momento no Antigo Testamento acerca de Jesus. Então, nós observamos aqui, né, essa semelhança com o sermão de Pedro, que a gente já falou bastante, né? Nós demos uma aula sobre isso. É possível que eu faça um áudio, né, falando a respeito dessa mensagem lá de Pedro, né, do capítulo 2 de Atos. É muito semelhante aos sermões aqui. Então veja que Paulo está demonstrando que morte e ressurreição de Cristo era o cumprimento daquilo que Deus havia dito já nas Escrituras. E mais do que isso, né, Paulo admite que o povo e as autoridades de Jerusalém, como diz o texto, eles não conheciam Jesus. Mesmo assim, quando os líderes religiosos de Jerusalém eles condenam Jesus, como diz o texto, né, o verso 27, eles cumprem as profecias que eles já conheciam. Não conheciam Jesus, mas conheciam as profecias que falavam sobre Jesus. E porque o verso 27 diz, olha, essas profecias já eram lidas todos os sábados nas sinagogas, diz o verso 27. E apesar de não encontrarem razão para matá-lo, eles pediram a Pilatos que Jesus fosse morto, conforme o verso 28 nos afirma isso. E novamente, ao fazerem isso, apesar de não estarem conscientes, né, que eles estavam cumprindo tudo aquilo a respeito de Jesus que estava já escrito no Antigo Testamento, eles incluem a transferência do seu corpo do madeiro, né, da cruz, que é um local de maldição de vida divina, para o túmulo, diz o verso 29. Então veja que cumpre os planos de Deus em todos os detalhes. Mas Deus, diz o verso 30, ressuscitou dentre os mortos e lhe permitiu que fosse visto por aqueles que os acompanhavam da Galiléia para Jerusalém. Como diz lá o capítulo 21 e 22 de Atos, lá no comecinho. O que eu estou tentando dizer aqui, irmãos, é que os apóstolos, né,
são, diz o verso 31, conforme diz o verso 31, os quais são agora as suas testemunhas. Então, observe aqui como Paulo ele trata esse ponto da mensagem. Então, Paulo diz, eles, né, e não nós, pois ele não era um dos 12. Então, lá, quem estava lá, eles eram testemunhas, os apóstolos lá eram testemunhas. Então, Paulo usa o pronome eles, porque Paulo ainda não estava, não fazia parte do time dos 12 apóstolos. E Paulo não era ainda um dos 12. E ainda não podia testemunhar sobre aquilo que tinham visto e ouvido durante o ministério público de Jesus. Mas agora ele se inclui, ele passa de eles para nós, incluindo a si mesmo. Então, observe o verso 32 e 33. Então, nós vos anunciamos o Evangelho, que na ressurreição, assim como na cruz, Deus cumpriu a nós o que prometeu aos nossos pais. Versos 32 e 33, está esse nós aí. E Paulo cita 3 passagens do Antigo Testamento para fundamentar essa afirmação. O Salmo 2,7, sobre o Filho de Deus, né, que é a promessa divina a Davi, que o seu descendente seria estabelecido, cujo trono seria estabelecido, seria um filho de Davi. Isaías 55,3, sobre as santas e fiéis promessas feitas a Davi, né? Conforme o verso 34, que podiam ser fiéis e permanentes devido à ressurreição do filho de Davi. E o Salmo 16,10, sobre o fato de não permitir que o santo de Deus fosse corrompido. Então o verso 35 vai deixar muito claro isso, né? Davi, o verso 36 na verdade, Davi morreu, foi enterrado e conheceu a corrupção. Mas o filho de Davi, ao qual Deus ressuscitou, não viu corrupção, conforme o verso 37. E todos esses 3 textos podem ter tido, irmãos, só um minutinho. Todos esses 3 textos eles podem ser considerados como textos messiânicos, sobre textos que falam do Messias. Porque todos esses 3 textos referem a Davi, do qual Deus trouxe a Israel o Salvador Jesus, conforme o verso 23. Então nós chegamos aqui, irmãos, à conclusão do sermão. Nós chegamos aqui à conclusão do sermão. Deixa eu só me localizar aqui. O centro do sermão. E agora a conclusão do sermão, onde Paulo ele vai falar das implicações do que é Jesus ter sido, os profetas terem falado de Jesus. Então, o que implica isso? Então, a conclusão desse sermão após aquele grupo de israelitas e prosélitos ouvirem essas palavras, o que acontece então? O que deve acontecer a partir do momento que Jesus é uma realidade no Antigo Testamento? E mais do que isso, Jesus, além de ser uma realidade no Antigo Testamento, também Jesus é uma realidade humana. Deus enviou o seu Filho. O Filho de Deus entrou na nossa história e ele verdadeiramente participou da nossa história. Ele se encarnou, ele morreu e ressuscitou e cumpriu as Escrituras. Então, qual é a implicação disso? Então, a conclusão vai aparecer no capítulo 13, verso 38 até o 41.
Então, depois de Paulo juntar esse argumento diante das Escrituras e contar essa história e contar e dizer, olha, irmãos, o que vocês leram a vida inteira de vocês, o que vocês leem nessa sinagoga, a vida inteira, ele fala única e exclusivamente de Jesus como o Salvador, como aquele que é enviado de Deus. E Deus, ele predisse nas Escrituras, e tudo aquilo se cumpriu na morte e na ressurreição de Jesus. Então a conclusão é que Paulo aqui ele faz um apelo, né? Então acompanhe na sua Bíblia aí a leitura do verso 38 até o verso 41, que diz assim: Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que vos anuncia a remissão de pecados por intermédio por intermédio de quem? De Jesus. E por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas, dos quais vós não pudessem ser justificados pela lei. Então, observe isso, o que Paulo está falando. Dos quais vós não pudessem ser justificados pela lei de Moisés, diz o verso 39. Notai, pois, que não sobrevenha o que está dito nos profetas, e diz o verso 41. Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvaneceis, porque eu realizo em vossos dias obra tal, que não crereis se alguém não vou-la contar. Então, observe aqui que é uma escolha. De um lado, existe o que? A promessa de remissão de pecados por intermédio né? Por intermédio de Jesus crucificado e ressurreto, diz o verso 38. E por meio de Jesus, ele repete isso, né? Por meio dele, né? Verso 39, porque ele é o único mediador entre nós e Deus, todo o que crê é justificado, ou seja, declarado justo diante de Deus. E através da lei de Moisés não há justificação para ninguém, já que todos nós violamos a lei e a lei nos condena. E, entretanto, irmãos, por intermédio de Jesus, há justificação para todo que crê, ou seja, para todo aquele que confia nele, diz o verso 39. E é interessante aqui, irmãos, que Paulo ele está se dirigindo aos Gálatas. E daqui a algum tempo, desse momento em que Paulo está falando, vai passar algum tempo, e obviamente Paulo vai fundar uma igreja ali. É surpreendente que Paulo ele vai estar escrevendo a carta aos Gálatas, baseado nesse mesmo princípio, né? Que Jesus é o único caminho. E Lucas ele tá juntando aqui na conclusão do sermão os 5 grandes temas do Evangelho exposto na carta aos Gálatas, né? Então, observe aqui, né, que o que Paulo está falando aqui aos Gálatas é o que Paulo vai escrever lá na frente, é isso que eu quero dizer. Então, ele observe aí, né, Paulo se refere à morte de Jesus no madeiro. Então, é o verso 29, é o primeiro ponto, Jesus morreu na cruz. Então, isso está muito bem exposto na carta aos Gálatas. E aí, Paulo também fala do pecado, que é o segundo ponto, que aparece no verso 38. No verso 39 vai aparecer a justificação pela fé, a justificação que salva e não a lei. Isso está no verso 39. E aí, no verso 43, está a graça. Então, é muito interessante, irmãos, que a gente observa que todos esses temas vão ficar muito claros para Paulo lá em Gálatas. E Paulo vai, de uma forma mais explícita, Paulo vai falar sobre esses temas e de uma forma mais ampla, né? Que Paulo vai agora escrever uma carta
e ele vai explicar todos esses temas aqui. Então, é importante a gente observar já que Lucas ele está ensinando todo o cristianismo para nós, toda a fundamentação cristã para nós. Que esses 5 pontos são os principais artigos da doutrina cristã, né? Então todos nós precisamos de justificação somente pela fé em Cristo, sem nenhuma contribuição da lei ou ajuda das nossas obras. É isso que Lucas está falando aqui, e é isso que Paulo vai falar amplamente na carta aos Gálatas. E essa, irmãos, essa é a doutrina, é o propósito central do livro de Gálatas, né, que Paulo vai escrever daqui a algum tempo. Então, observe, eu queria chamar a atenção dos irmãos a isso, né? Quando Paulo ele vai expor isso de uma forma assim ampla, de uma forma muito clara, de uma forma que ele vai chamar a atenção daquela igreja, né, das igrejas da Galácia, porque a Galácia ela não é uma cidade, mas ela é uma região. Então, Paulo ele vai escrever essa carta a todas as igrejas fundadas na Galácia. E eu me lembro de ter estudado isso amplamente com os irmãos, e durante os estudos que a gente fez, com os irmãos no livro de Gálatas, em todo momento nós falamos, né, da importância de estudar Atos, porque é onde a gente consegue entender de uma forma ampla, a gente estudar Gálatas em paralelo com Atos, né? Eu citei muito Atos lá, né? Mas o fato, irmãos, é que se de um lado existe essa condição do homem abraçar o Evangelho, existe também o outro lado, né? Existe a contraposição a essa oferta de perdão. Então Paulo ele levanta aqui uma advertência para quem rejeita, e ele faz seus ouvintes a se lembrarem das denúncias dos profetas. Então, da mesma forma que Paulo anuncia a salvação, Paulo também e ele usa para anunciar a salvação, ele usa o Antigo Testamento e os profetas. Ele também usa os profetas quando ele diz assim, olha, a rejeição também, os profetas falaram sobre isso, né? E em específico ele cita Abacuque 1:5, que predisse que a Babilônia seria um instrumento de juízo divino sobre Israel. Isso está lá no verso 40 e 41 do capítulo 1 de Abacuque. Então, quando nós vemos essas 3 partes do sermão de Paulo, nós não podemos deixar de observar que a mensagem apostólica que aparece lá em 1 Coríntios 15, de 3 a 4, tanto aqui como lá nós encontramos os mesmos 4 acontecimentos. Cristo morreu, foi ressuscitado, foi sepultado, foi ressuscitado e foi visto. Então Cristo morreu, foi sepultado, ele ressuscitou e ele foi visto pelos seus discípulos, ele andou com seus discípulos. E juntamente com essa mesma insistência, que os 2 acontecimentos principais, que é morte e ressurreição, eles estavam de acordo com as Escrituras. Então, e eu queria destacar aqui, irmãos, que essa estrutura do sermão de Paulo é a mesma, é idêntica ao sermão de Pedro no dia de Pentecoste. E aí a gente pode detectar os acontecimentos do Evangelho,
que é cruz e ressurreição. As testemunhas do Evangelho. Então, quem eram as testemunhas desse Evangelho, irmãos? Eram os profetas do Antigo Testamento e agora os apóstolos no Novo Testamento. E as promessas do Evangelho, a nova vida de salvação em Cristo através do Espírito. E as condições do Evangelho, o arrependimento e a fé. E aí a gente chega na última parte, irmãos. Quais são as consequências desse sermão? O que aconteceu depois que Paulo pregou esse sermão? Verso 42 ao 52 diz assim: Ao saírem, eles rogaram-lhes que no sábado seguinte lhes falassem essas mesmas palavras. Despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e esse falando-lhes, os persuadiram a perseverar na graça de Deus. Então veja que o interesse do povo já tinha sido aceso. As pessoas, ao ouvirem aquela mensagem, ficaram interessadas, e o texto diz que eles imploravam para ouvir mais. Tanto os judeus que estavam nas sinagogas, piedosos, como os prosélitos. Eles estavam diante dos missionários ali, ansiosos para obter mais instruções, até mesmo antes do próximo sábado. Então é muito interessante, irmãos, como a mensagem ela atingiu o objetivo ali, ela alcançou corações ali. E alguns deles creram e receberam a graça de Deus. Então diz o verso 43b que Paulo e Barnabé os persuadiram a perseverar na graça de Deus. Então houve conversão ali. E no sábado seguinte, diz o verso 44, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Então observe que a cidade parou para ouvir os missionários, Paulo e Barnabé. Mas os judeus, diz o verso 45, observe no verso 45, os judeus, vendo a multidão, tomaram-se de inveja pelo fato de os visitantes terem atraído uma grande congregação que eles mesmos nunca tinham conseguido reunir. E diz o verso 45, e eles, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Mas posto que a rejeitais e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, estou no verso 46, Eis aí que nos voltemos para os gentios, porque o Senhor assim nos determinou. E tu constituí para a luz dos gentios, a fim de que seja salvação até os confins da terra. E os gentios, ouvindo isso, se regozijavam e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Então, o texto, para a gente finalizar, é só poucos comentários, Então, Paulo e Barnabé, eles deixaram bem claro que era necessário que a palavra de Deus fosse pregada a vós, ou seja, aos judeus, em primeiro lugar, pois esta era a vontade de Deus, de acordo com o capítulo 3, 26, primeiramente a vós outros. E essa ordem deveria permanecer, como Paulo escreveu mais tarde, primeiro ao judeu e também para o grego. Então, o que eu quero dizer aqui é que Paulo ele cumpre essa ordem de Jesus, que o evangelho deveria alcançar primeiro, ser pregado primeiro para o judeu e depois para o grego. E é essa lógica que Paulo usa. Então o judeu tinha prioridade em ouvir a mensagem, Mas isso Paulo continuou em todas as suas viagens missionárias que ele fez. Ele pregava primeiro para o judeu e depois para o grego, Mas veja que isso é para que se cumprisse a palavra de Jesus. Então veja que existia uma prioridade,
E Paulo cumpria isso nas suas viagens missionárias, todas descritas aqui em Atos. Então, mesmo após Paulo ter começado a evangelizar também os gentios, contudo, e ele está evangelizando os gentios aqui, ele já está no mundo gentil, contudo, foi a oposição dos judeus em relação ao evangelho que levou Paulo a se voltar aos gentios. E quando Paulo começa a pregar o evangelho aos gentios, ele encontra uma base, e isso aí não é à toa, né? Mas Paulo encontra uma base nas escrituras para que essa mudança pudesse ser assim decisiva na vida de Paulo, né? E essa base das escrituras aparece no Isaías 49:6, que é luz para os gentios, né? Que Paulo cita logo acima. Então Isaías diz que o Messias seria luz para os gentios. E Lucas já relatou isso quando o próprio Pedro aplica esse versículo a Jesus, né? E logo a gente vai ver que Paulo também vai aplicar esse mesmo texto a Jesus. E isso não é uma contradição, irmãos, pois o servo sofredor, o servo sofredor do Senhor é o Messias, que reúne em torno de si o quê? Uma comunidade messiânica para participar do seu ministério às nações. Os que atenderam a palavra creram e eram descritos como aqueles que eram destinados para a vida eterna, né? Diz aí o verso 48, né? E tem um comentarista chamado F.F. Bruce, que ele vai encontrar grandes evidências, né? Então, essa questão do ser destinados para a vida eterna, né? Então, seria mais ou menos o mesmo termo, né, que o Apocalipse usa, né, de ter o seu livro inscrito ou arrolado no livro da vida. Então, todos aqueles que creram em Jesus, né, do próprio Jesus, eles receberam a vida eterna. Então, esses que receberam a vida eterna, eles atribuíam isso à própria graça de Deus, ou atribuem isso à própria graça de Deus, e não ao seu próprio mérito, porque Paulo vai deixar muito claro isso lá em Gálatas. Mas também, por outro lado, aqueles que rejeitaram o Evangelho eles se julgaram indignos de receber a vida eterna, conforme diz o verso 43. Eles mesmos disseram, nós não queremos isso, né? E os acontecimentos seguintes, irmãos, ele vai também nessa mesma direção de aceitação e rejeição. E para a gente terminar, diz assim: e divulgavam-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando do seu território. E este, sacudido contra aqueles o pó dos seus pés, partiram para Icônio, e os discípulos, porém, transbordavam de alegria no Espírito. Então, nada podia, irmãos, impedir a disseminação da palavra de Deus naquela região, diz o verso 49. Então, toda aquela região ouviu, diz o verso 49. Mas, ao mesmo tempo, a perseguição também veio. Paulo chegou a experimentá-la, né? E no verso 50 a gente vê isso, né? E houve a expulsão dos missionários, né, de Paulo e Barnabé, e possivelmente essa expulsão não foi pacífica, né? Ela foi violenta. E isso aí é confirmado, né, quando Paulo ele vai escrever, ele vai falar para Timóteo, né, que Timóteo sabia de todas as suas perseguições, todos os seus sofrimentos em Antioquia, Icônio e Listra. Quando vai escrever a Timóteo. Bom, o Paulo e Barnabé, então o texto diz que da sua parte eles sacudiram o pó de seus pés, né, como eles rejeitaram o Evangelho, né,
E isso é um ensino do próprio Jesus, né, para sacudir até o pó daquela cidade. Então, a despeito de tudo isso que aconteceu, os discípulos, diz o verso 52, que os discípulos transbordavam de alegria e do Espírito Santo. E é engraçado, né, que Paulo ele vai escrever depois aos Gálatas que o fruto do Espírito é a alegria. Eu vou parar por aqui, irmãos, e no próximo áudio a gente retoma. Eu queria desejar para você um bom dia. Deus abençoe. Obrigado por me ouvir. E até o próximo áudio. No nome de Jesus.